Olá, esse é um protocolo de camuflagem de manchas. Essa nossa cliente já tratou uma série de manchas que tinha no rosto. A gente trabalhou algumas técnicas de remoção, porém, vou ficar sem máscara, Isabel, por causa do áudio, tá? Não fica muito baixo. E aí tem duas manchas mais profundas que ainda incomoda a nossa cliente, e aí a gente decidiu fazer uma técnica de camuflagem nessa mancha, para não entrar com um protocolo muito invasivo, com ácido. Então vocês podem notar, ó, eu vou circular ela com caneta gel. A grande concentração da mancha é aqui. Aí nós vamos trabalhar uma técnica de camuflagem nessa mancha. E aí nessa lateralzinha aqui a gente ainda tem um pouquinho de mancha, a gente vem degradando o pigmento. A gente tem uma mancha desse lado do rosto e também uma desse lado onde a gente já fez aqui, ó, a camuflagem, tá? Fez a fototerapia, a pele tá descansando. Fiz uma compressinha fria para evitar de ficar inchado. Como realizar uma técnica de camuflagem? Para realizar a técnica de camuflagem é muito importante utilizar uma agulha plana, tá? Aqui a gente está usando de 5 pontas, o aparelho é o GR e a gente está usando duas bases de pigmento. A gente vai usar a potência média do aparelho e nós estamos usando o pigmento pele e o pigmento bege. Nós temos uma mistura dos dois pigmentos e aí depois que eu fiz a mistura dos dois pigmentos, o que eu fiz? Eu diluí para deixar ele mais ralo possível. Na técnica de camuflagem, muito importante você sempre ir emulsionando o pigmento à medida que você for fazendo, né? Vai mixando ele para ele não ter a separação. Você está trabalhando com duas cores. E é muito importante a gente nunca trabalhar 90 graus, trabalhar com o nosso dermógrafo bem inclinado. Então, como que a gente faz aqui? Dá uma olhadinha para mim se está aparecendo, Felipe, por favor. Não tô com o rosto na frente, não? Muito bem, vamos lá. Então, a gente vai fazendo, vai limpando e a gente vai trabalhar com o dermógrafo a 45, 35 graus, entre 35 e 45. Então, vocês vão observar que é bem deitado. Eu tenho aqui uma projeção de apenas 2 milímetros de agulha para fora. A gente já fez do lado de lá e eu tinha uma projeção maior de agulha. E eu percebi que a pele estava sofrendo muito com uma projeção maior, então eu diminuí. Como é o movimento? O movimento é sempre para frente e eu vou fazendo pequenos círculos, então eu nunca vou fazer o círculo voltando. Se eu vou iniciar o meu protocolo aqui, eu vou fazendo o círculo, pequenos círculos e direcionando para a parte da frente. É como se eu fizesse assim, ó, um movimento com a caneta gel. Ó, eu vou para frente, sempre para frente, esse é o movimento. Só que eu vou fazendo um pequeno círculo, eu vou fazendo assim, ó, até dar todo o preenchimento, ó. Sempre lembrando que eu vou fazer esse movimento com o dermógrafo a 35, 45 graus. É um procedimento indolor, é um procedimento que ele não deve sangrar. Por isso que o dermógrafo precisa ficar muito bem deitado, inclinado. Então vamos começar. Nós vamos começar por aqui. Ele é muito superficial, a técnica, ele não tem aprofundamento com uma micropigmentação esfumada ou uma técnica de tatuagem. Ó, notem que eu começo aqui atrás e vou levando o meu pigmento lá pra frente. Sempre utilizando bastante pigmento na pele para não deixar a agulha passar seco. E com o dermógrafo bem inclinado. Se você notar uma pintinha, por menor que seja, de sangue vermelhinha, é que o dermógrafo está ficando em pé. Então, para todas as outras técnicas, a gente acaba utilizando o dermógrafo na posição de 90 graus, né? O dermógrafo em pé. E para essa técnica, a gente utiliza o dermógrafo mais deitado, bem inclinado, né?
Para você que vai fazer uma camuflagem de estrias, né, uma camuflagem de qualquer tipo, é muito importante fazer a camuflagem e ir fazendo a limpeza do local para você perceber aonde está entrando a tinta, aonde você precisa colocar mais e aonde já entrou o suficiente. Ó, agora saiu aqui a nossa caneta gel. Mas aqui eu já consigo ver exatamente aonde está a parte mais densa da mancha, então onde começa. E aí fazendo e limpando para ter certeza de que você conseguiu uma boa cobertura. Como se trata de uma técnica no rosto, a gente vai fazer algo bem superficial e fazer uma segunda passada daqui a 30 dias. Caso tenha ficado um pouquinho mais para trás, mas a segunda técnica, o nosso objetivo vai ser criar um efeito blush. Então usar um tom mais rosé para ficar um aspecto de pele mais corada. Já que a mancha que a gente está fazendo a cobertura, ela fica nessa parte do rosto da maçã. Então existe essa possibilidade de a gente trabalhar dessa forma. Nunca deixar o dermógrafo parado, sempre inclinado, fazendo o movimento. Circular e para frente, volta, circular e para frente. A gente já tem com essas passadas uma atenuação da mancha. O movimento é leve, mas o dermógrafo não chega a parar na pele. O dermógrafo precisa estar o tempo todo em movimento. Notem que eu comecei daqui para lá, fiz uma passada ao contrário e vou fazer uma de cima para baixo agora, mas o movimento continua sendo circular e para frente. Com esse movimento a gente consegue agredir menos a pele e ter uma cobertura maior por área pigmentada. Quando eu levanto o dermógrafo, eu posso aprofundar o pigmento, não é essa a ideia, e eu posso deixar áreas marcadas. Então, acho que é muito aqui. Então, se o dermógrafo ficar em pé, eu vou ter áreas muito marcadas. Como a gente não quer, a gente quer ir degradando a tinta, o pigmento, a gente deita bem no aparelho e vem suavemente fazendo leves coberturas, até chegar num tom que você perceba que ficou um tom muito próximo à pele da cliente. O efeito é obter uma cobertura que fique mais harmoniosa possível. É claro que a gente está falando aqui de tinta e a gente sabe que cor de pele e cor de tinta são diferentes, mas tem que ficar algo que fique bem natural, bem próximo, que você não acabe criando aqui em cima uma outra mancha mais clara.
Aí é sempre importante ir limpando e aí você volta refazendo o movimento, depositando o pigmento somente naquela parte que você percebe que ainda não aderiu à cor implantada. Eu vou começar a degradar agora a cor em alguns lugares onde a gente tinha aqui. Eu estou usando 2 bases de pigmento, o pele e o bege diluído. E para dar mais uniformidade, eu vou vir agora com um outro pigmento, meio que trabalhando uma cortina na pele. Faço a remoção. Vou limpar a pontinha da agulha. Estou vindo com o pigmento agora bege, mais diluído, só que agora é só o bege, sem pele. E para que ele me serve? Para não deixar esse aspecto de opaco do pigmento que eu coloquei embaixo, ó. Vocês podem perceber que ele tem na pigmentação mais corante amarelo, mais pigmento fantasia amarelo. Então ele vai dar uma uniformidade, ó. Agora eu passo tanto na pele como por cima da mancha, porque eu não quero que a mancha fique saltando o procedimento. Tá doendo, Léo? Não? Eu não quero que a mancha salte o rosto com contorno. Então eu venho somente com o pigmento pele agora, o bege, bem diluído. Ele tem mais corante amarelo, mais pigmentação amarela. E eu venho aplicando ele, ó, em toda a extensão, mas muito superficialmente, até porque ele já está mais diluído do que o primeiro pigmento que eu usei. Então, recapitulando, a gente está utilizando a agulha plana, no dermógrafo que você tiver aí do seu espaço, tem que ser uma agulha plana. Aí a gente iniciou utilizando o pigmento pele e o bege misturado e diluído, tá? O diluente da marca. E aí agora eu estou usando só o pigmento bege, porque ele tem mais amarelo. O pele ele é mais rosado. E eu venho com ele muito mais diluído. Eu vou fazer uma diluição numa proporção de quase 50%. É claro que na hora de você determinar a diluição que você vai fazer, o que determina isso é o tom da pele da sua cliente, meio que um laboratório. Então a cliente já veio na semana atrasada, quando a gente foi marcar o procedimento, e a gente já fez o teste da cor antes para saber qual cor ia ficar melhor, para no dia do procedimento a gente não perder muito tempo determinando que cor que a gente iria utilizar. Então, como a cliente já veio antes, quando chegou hoje a gente já sabia qual era o tom que a gente ia utilizar. Isso é muito importante, deixar anotado para não se perder. E para técnicas de camuflagem, você precisa ter mais cores, né? Um leque maior de cores de pele, para você poder trabalhar uma pele de maneira a deixar mais próximo possível do tom de pele da cliente. Estou vindo levemente fazendo uma racha em alguns lugares que eu percebo que tem ainda um contorninho escuro, só para deixar bem uniforme, lembrando que nós vamos realizar novamente um retoque dessa cor daqui a 30 dias por se tratar do rosto. Por que a gente vai fazer isso? Toda vez que eu vou utilizar um protocolo no rosto,
em que eu tenho pigmentos, que eu tenho dióxido de titânio, eu trabalho com mais cautela, porque o dióxido de titânio em contato com luz, ele pode oxidar, não é o que a gente quer aqui. Então o que eu faço? Eu projeto essa camada de pigmento de maneira muito suave na pele, para eu não ter um efeito de profundidade que posteriormente vai gerar uma mancha. Então aqui eu prefiro trabalhar em 2 camadas de pigmento, uma hoje, uma daqui a 30 dias, mas ter a certeza de que eu não aprofundei, porque se trata de uma mancha. Se fosse o caso de uma olheira, eu não precisaria fazer isso. No caso de uma olheira, eu ia conseguir realizar o procedimento, a neutralização da olheira, em um único atendimento. Nesse caso, como se trata de uma mancha, eu preciso de mais sessões, ó. Notem que aqui, ó, agora a cor apareceu mais, ó, onde a gente fez a camuflagem, e a tendência é ela ir sumindo à medida que ela for cicatrizando, porque externamente eu sempre tenho um pouquinho de tinta, e essa tinta o próprio organismo vai tratar de expulsar, e para nós só interessa o que está internamente, o que a gente implantou. É muito importante a hidratação da pele nesse período, tá? A gente faz a indicação da pomada Troc-N para ajudar na proteção e o uso do protetor solar após 48 horas do procedimento. A gente vai seguir com fototerapia nessa região agora. A caneta que a gente vai utilizar para fototerapia é essa, e nós vamos fazer 3 quadrantes de 20 segundos para finalizar o procedimento. Aí a gente não vai filmar a fototerapia, mas já dá para saber como é realizado um procedimento de camuflagem.